Paz e bem. Hoje vamos ver o capítulo 6 de Gênesis. Esse capítulo 6, ele trata de dois temas. O primeiro é o auge da corrupção. Vai do versículo 1 até o versículo 8. E o segundo tema, o justo preserva a vida, que vai do versículo 9 até o versículo 5 do capítulo 7. Então é um bloco. Por isso que ele adentra as 5 versículos, do capítulo 7. No primeiro tema, que é o auge da corrupção, que vai do versículo 1 ao 8, a gente vê o seguinte, que a famosa, autossuficiência chega ao máximo da pretensão. A autossuficiência que foi um motivo, pelo que o homem acabou perdendo, vamos dizer assim, o paraíso, diante da narrativa do Gênesis. O homem ele começa a considerar-se um deus ou um semideus. Ele acaba, a partir desse momento, projetando, uma super-humanidade. E essa super-humanidade independente do projeto original de Deus. Então, como se Deus não existisse, agora é a gente que vai decidir como fazer, independente de Deus. Então, deixa fora o projeto original de Deus e passa a fazer seu próprio projeto. Vendo, sua criação assim desfigurada, Javé decide exterminá-la. Tudo perdido? Vem novamente a famosa pergunta. E a resposta, novamente, não está tudo perdido. A história ela vai continuar através de Noé. E por quê? Porque Noé é um homem injusto, um homem provavelmente que não abandonou o projeto inicial de Deus, para a humanidade. Então é isso que a gente vai poder perceber, na breve leitura aqui desses primeiros 8 versículos. E começa então dizendo aqui no versículo 1. Quando os homens se multiplicaram sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram como esposa todas aquelas que lhes agradaram. Javé disse: meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram filhos, os gigantes habitavam a terra. Esses foram os heróis famosos dos tempos antigos. Javé viu que a maldade do homem crescia na terra e que todo o projeto do coração humano era sempre mau. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e seu coração ficou magoado. Então, interessante. Pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, parece o arrependimento de Deus por ter feito o homem. E ele continua. E Javé disse: vou exterminar a face da terra os homens que criei. E junto também os animais, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter
feitos. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Javé. Então, aqui, nesse trecho, Deus se arrepende e faz a promessa de exterminá-los da face da terra, com exceção de Noé, que encontrou graça diante de Deus, justamente porque não abandonou o plano original de Deus, o projeto original de Deus para a humanidade. E interessante, né, uma reflexão que a gente pode fazer, que hoje também isso acontece. Quando nós, homens, procuramos conhecer e, conhecendo, colocar em prática o plano de Deus para a nossa vida, nós vivemos. Vivemos aqui e pressentimos que viveremos eternamente, né? Nossa fé nos diz isso, a gente pressente. Quando queremos viver por nossa conta, por aquilo que vem na nossa cabeça, independente se aquilo é ou não, coincide ou não com o projeto original de Deus, também caminhamos com certeza para a morte já nessa vida e acreditamos também na vida eterna, né? Que a vida eterna, a nossa fé nos diz isso, a gente acredita, ela começa a ser construída aqui, depois da nossa morte, é apenas uma sequência, né? Uma planificação. A gente começa a viver aqui e planifica lá, né? A vida eterna. Então, uma breve reflexão, né? A parte sobre esse pequeno trecho. O segundo tema, né, de hoje, do capítulo 6, é justamente, então, o justo preserva a vida, que está se referindo, então, a Noé. Essa narrativa, né, os escritores, né, eles foram, né, eles se inspiraram. Então, é dito aqui que ela é inspirada, na realidade, né, nas inundações periódicas dos grandes rios, né, da época. A narrativa do dilúvio é típica das antigas culturas médio-orientais. Então, não é só na Bíblia, no livro de Gênesis, né, que se narra o dilúvios, né? As culturas, outras culturas da época também tinham narrativas de dilúvios, que na realidade eram inspiradas em grandes rios que provocavam inundações, enchentes, grandes inundações na época. Os autores bíblicos, a utilizaram por causa do significado simbólico. Né? O dilúvio é uma volta ao caos primitivo, né? Onde acaba-se tudo, como no início, quando Deus iniciou, né, a criação do mundo, era um caos. Né? E o que o dilúvio normalmente provoca também é um caos, né? Destrói-se tudo. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história, na realidade? Qual o dilúvio real que acontece na história da humanidade? São os acontecimentos, né, catastróficos, né, gerados pela autossuficiência. Essa danada autossuficiência que nos acompanha, que é a causadora, né? E que chega, né, a formas tão extremas que produz o caos na natureza e no mundo humano. O texto é também uma apologia, uma defesa, né? A apologia quer dizer defesa, é uma apologia do justo, defesa do justo, né? Este sabe discernir, né, a catástrofe e tomar uma atitude para sobreviver e preservar a vida. Né?
é através do justo que a história continua até hoje. Então, para não alongarmos muito, eu procuro fazer no máximo em 10, 12, 13 minutos essa reflexão, porque tempo hoje, mais do que nunca, é precioso. Então, vamos fazer uma rápida leitura desses versículos, né, de 9 até os 5 do capítulo 7, onde podemos ver, né, essa reflexão feita. Então, diz aqui, eis a história de Noé, o justo. Né? Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. É tal coisa, ele não se afastava do projeto original de Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se corrompera diante de Deus e estava cheia de violência. Alguma coisa parecida com os dias de hoje é mera coincidência, né? Deus viu a terra corrompida porque todo homem da terra tinha se corrompido em seu comportamento. Também mera coincidência, né? Hoje a gente não vê ninguém se corrompendo, não sendo corrompido, nem corrompendo ninguém, não é? Então Deus disse a Noé: para mim chegou o fim de todos os homens, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Quem é que causa a violência na terra? Infelizmente, nós homens e mulheres, né? Mulheres e homens, ser humano. Vou destruí-los junto com a terra. Mas diz para Noé: faça para você uma arca de madeira resinosa, divida em compartimentos, calafete com piche por dentro e por fora. A arca deverá ter as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. No alto da arca faça uma clarabóia de meio metro com arremate. Faça a entrada da arca pelo lado e faça a arca em 3 andares sobrepostos. Eu vou mandar o dilúvio sobre a terra para exterminar todo ser vivo que respira debaixo do céu. Tudo o que há na terra vai perecer. Mas com você, Noé, eu vou estabelecer minha aliança. Então, uma das primeiras, acho que é a primeira aliança, né, que Deus faz é com Noé, né? E você entrará na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Tome um casal de cada ser vivo, isto é, macho e fêmea, coloque-os na arca para que conservem a vida juntamente com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, cada espécie de todos os répteis da terra, tome com você um casal para conservar vivos. Quanto a você, ajunte armazenamento, todo tipo de alimento. Isso vai servir de alimento para você e para eles. E Noé fez tudo como Deus havia mandado. Javé disse então a Noé: entre na arca com toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E continuou, né? Porque eu daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E eliminarei da face da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo como Javé havia mandado, continuando sempre seguindo os planos, o projeto de Deus. Então, a gente tivemos aqui mais uma oportunidade de conhecer mais um capítulo, né, de nossa Bíblia, nossa história, e mais uma oportunidade de refletirmos, né, sobre tudo aquilo, né, que a palavra de Deus nos diz. Que ela seja realmente, né, uma luz para o nosso caminho, hoje e sempre. Paz e bem a todos. Até a próxima.